Fala pessoal, Júlio Araújo passando por aqui e nós vamos falar a partir de agora sobre preço de venda. Esse é um dos fatores que pode ser um dos maiores aliados ou um dos maiores vilões para qualquer pequeno e médio negócio. Por quê? Porque o preço de venda está diretamente ligado com a lucratividade do negócio, né? E o que a gente percebe aqui no dia a dia é que tem muito empirismo, tem muito aquela coisa de como é que o vizinho faz, como é que o fulano faz, ou aquela coisa de pegar o custo e jogar 100% em cima e achar que isso é lucratividade. Só que esse é um fator muito sério para qualquer negócio. O preço de venda não pode ser tratado dessa forma, de uma forma tão simples, sabe? Você precisa ter uma metodologia que realmente funcione, que garanta que você tenha lucratividade em todas as suas vendas. E que você tenha uma lucratividade real, mesmo em produtos de linhas diferentes, em produtos que tenham uma lucratividade diferente entre si. Porque às vezes você tem inúmeros outros fatores que impactam no teu preço de venda e você não tem a mesma lucratividade em todos os produtos que você tem aí, em todos os serviços que você disponibiliza aí no teu negócio. Por isso que no acelerador de lucros aqui nós temos um módulo inteiro para falar só sobre preço de venda. Então de agora para frente nós vamos passar por vários momentos. Primeiro eu vou falar de alguns fatores qualitativos, de alguns fatores que impactam um bom preço de venda, como o mercado, por exemplo. Então nós vamos ter um momento só para falar sobre isso. Depois eu vou mostrar para vocês, na teoria, como se faz o cálculo do preço de venda tanto para produtos quanto para serviços, dentro da metodologia que a gente ensina aqui no Acelerador de Lucros 2.0. E depois eu vou mostrar para vocês como usar a ferramenta que nós temos aqui do Acelerador de Lucros 2.0, que é o nosso simulador de preço de venda. Então nós vamos passar por um momento teórico, por quê? Porque pode ser que você tenha algum sistema, que você tenha algum software de gestão, ou que no futuro você vá querer investir em ter um software de gestão, né? Então o que acontece? Se você tiver o conhecimento de como é que funciona a lógica do cálculo de preço de venda, você consegue trazer essa metodologia para dentro do teu software, mas para isso você tem que entender como que ela funciona, né? Senão eu poderia pegar e simplesmente mostrar a planilha para vocês e dizer, ó, vocês preenchem aqui você coloca a margem de lucro que você quer e tudo mais, e deu para bola. Em 5 minutinhos eu faria uma aula aqui para mostrar para vocês como que funciona a ferramenta. Mas eu quero mais do que isso. Eu quero mostrar para vocês qual que é a essência do cálculo. Eu quero que vocês entendam por que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, para que vocês possam replicar, para que vocês não fiquem refém da ferramenta, para que o conhecimento esteja aqui. Então, de agora para frente nós vamos passar por vários momentos aqui de aprendizagem e vamos junto. E agora vamos para a aula. Então vamos dar início ao conteúdo sobre preço de venda. Nós vamos falar aqui nessa aula sobre alguns fatores importantes, fatores de mercado, que você precisa levar em consideração, além de ter uma boa metodologia para você fazer o cálculo do preço de venda em si. Você vai perceber que esses fatores que nós vamos conversar aqui e agora, eles impactam na tua projeção de preços de venda, de várias formas e por vários pontos diferentes. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre quais são esses fatores que você precisa considerar aí na hora de definir o preço final do teu produto e do teu serviço. Bom, o que acontece? Antes de mais nada, você vai fazer o cálculo que nós vamos projetar nas próximas 2 aulas. Então você vai fazer o cálculo para entender a margem de lucro mínima que você precisa atingir nas tuas vendas, tá ok? Isso você vai fazer. E junto com esse cálculo que você vai fazer uma análise desses outros fatores que nós vamos falar aqui e agora. Então vamos lá. Alguns fatores que você precisa levar em consideração para definir um bom preço de venda. Tem alguns fatores de mercados que são muito importantes. O primeiro deles é, quem é o teu cliente? Para que tipo de mercado você tá querendo vender? E aqui, na verdade, olha só, eu vou pular o slide. Existe um primeiro item aqui chamado qual é o teu posicionamento? E esse item aqui, ele tá junto aqui, ó. Qual é o teu posicionamento? Tá junto com a definição do teu cliente. Por quê? Posicionamento é quem é você para o mercado. O que você decidiu fazer, para quais pessoas você decidiu fazer, que tipo de transformação você decidiu proporcionar para o teu público-alvo e quem é esse público-alvo. E aqui linka com quem é o teu cliente, então, né? Quem é o teu cliente? É um público de classe alta, de classe média, de classe baixa? Qual é a faixa de receita que esse teu público-alvo costuma desembolsar
para produtos, para serviços do teu nicho. Aonde que ele está distribuído? Ele está na tua cidade, ele está no teu estado, ele está na tua região, está no teu bairro. Então saber quem é o teu cliente é fundamental. Isso nós vamos aprender lá na parte de marketing, nós vamos fazer a definição da persona. O que é persona? Persona é a personificação do teu público ideal. É muito mais do que os dados demográficos, é muito mais do que público-alvo. Público-alvo sim, é faixa etária, quantos anos tem, é homem, é mulher, onde mora e coisas desse tipo. A persona, ela é um pouco mais. A persona, ela pensa, ela escuta coisas, ela fala coisas, ela acredita em coisas e tudo isso é extremamente importante na hora de você fazer a tua comunicação de vendas. Nós vamos falar um pouquinho disso lá na parte de marketing, tá ok? Mas essa é uma pergunta que agora, na definição dos preços de venda, você também precisa ter em mente. Quem é o teu cliente? Quem é o teu público-alvo? E como é que ele tem o padrão de consumir produtos ou serviços da tua área? A segunda coisa que você precisa se perguntar, quem são os teus concorrentes e aonde eles estão? Teus concorrentes são locais, eles são de fora, eles estão na internet, ele está no outro bairro, ele está na tua rua. Quem que são eles? Por que você tem que saber isso? Porque você conhecendo a tua concorrência, você vai conseguir entender quais são o que ele está oferecendo para o teu público-alvo, né? Quais são os serviços, os produtos, que tipo de diferencial, que tipo de estratégia esses comércios estão fazendo. Então é muito importante você entender como é que o mercado tem se comportado ao redor do teu produto ou do teu serviço. Outra coisa que você tem que perguntar, qual é o preço que o mercado pratica para produtos ou serviços semelhantes ao teu? Por que isso é importante? Mesmo que o teu produto seja um pouco diferente dos produtos que tem aí na tua concorrência, que eles estão oferecendo, sempre vai haver fatores de comparação. Nós vamos falar um pouquinho disso num outro ponto aqui também na próxima tela, tá? Então você precisa saber quais são os preços que essa galera tá oferecendo aí no mercado para você entender se é a mesma coisa, se não é, se existem diferenciais e de qual forma você vai ter que trabalhar isso na tua comunicação para que o teu público perceba mais valor no teu produto ou no teu serviço, ou até mesmo para saber se você já está com uma vantagem em relação a isso. Então essa é uma outra pergunta que você tem que levar em consideração, tá ok? Outra coisa, quais são as suas vantagens competitivas? O que você tem de vantagem em relação à tua concorrência? E detalhe muito importante, vantagem competitiva é algo que te faça ser mais lucrativo do que a tua concorrência. Vantagem competitiva é alguma coisa, é alguma habilidade, algum tipo de serviço, algum tipo de bônus, algum tipo de benefício extra que você consegue ter e que a tua concorrência não consegue copiar de você. Então entender quais são as suas vantagens competitivas é muito importante. Por exemplo, digamos que você tenha a representação de um produto, de uma marca que seja líder de mercado e que você seja a única pessoa dentro da tua região, dentro da tua cidade, do teu bairro, enfim, que tenha acesso a ter esses produtos no estoque. Isso pode ser uma vantagem competitiva, desde que o teu público-alvo também perceba isso como uma vantagem competitiva, entende? Então veja bem, vantagem competitiva é algo que pode ter diferenciado a tua concorrência, mas que faça sentido, que tenha valor para a tua audiência. Daqui a pouco você tem a representação dessa marca, mas a tua audiência não percebe isso como uma coisa importante. Então não necessariamente é uma vantagem competitiva, tá ok? Outra coisa que você tem que levar em mente, quais são as tuas fraquezas? Também é importante você saber os pontos que você não é forte, porque isso é natural, todos nós temos deficiências no nosso negócio, principalmente se a gente começar a comparar com a concorrência, analisar o que eles estão oferecendo, você vai perceber que alguma coisa que eles têm você talvez não consiga copiar, talvez alguma coisa você não consiga fazer melhor do que eles e coisas desse tipo. Você também tem que saber isso, porque isso também vai impactar no teu preço de venda. Você tem que entender qual é o impacto que isso produz na definição do teu preço de venda. Será que essa fraqueza ela é tão importante a ponto de você ter que baixar o teu preço de venda ou não? Será que você vai ter que fazer algum tipo de ação para contornar essa fraqueza e transformar isso em algum outro tipo de benefício? Enfim, são fatores aí para você se perguntar depois que você tiver um cálculo de preço de venda formalizado, tá ok? Vamos lá, próximo. Existe alguma norma que regulamente o comércio do teu produto ou do teu serviço?
Por que você tem que saber isso? Porque tem algumas áreas de mercado, talvez a tua não, provavelmente na maioria dos negócios não, mas tem algumas áreas que tem algum tipo de tributação específica que incorre em cima por causa do tipo, da natureza, da atividade e coisas desse tipo. Então você tem que saber isso também, porque isso é importante que a gente considere lá na hora de fazer o cálculo do preço de venda. Você vai ver lá que tem uma aba, lá tem um lugar lá no nosso simulador de preço de venda que você vai poder colocar essas tributações, esses encargos que talvez exista sobre o teu mercado, sobre o teu produto, sobre o teu serviço, tá ok? Se não houver, maravilha, mas se houver, você tem que saber que tem. Agora vamos para o próximo slide. Aqui sim nós vamos falar um pouco mais sobre alguns outros fatores que normalmente passam despercebidos pela maioria do pessoal. Primeiro, já falamos um pouquinho de posicionamento, né? Quem é você para o mercado? Qual é a tua proposta de valor? Para quem você quer trabalhar? Qual é a tua intenção de transformação? Para qual público? De qual forma você quer fazer isso? É com esse ou esse produto? Com esse serviço? Você é uma estética, beleza. Mas você está focado em quem? Quem que é o teu público-alvo? São pessoas de alta classe, pessoas de média classe? É tudo isso junto? Como que você vai trabalhar isso? Então você tem que saber se você vai trabalhar faixas diferentes de preço para diferentes faixas de produtos com maior ou menor valor agregado e daí por diante. Então, posicionamento é fundamental, porque é ele que norteia todo o teu direcionamento daí para frente, tá ok? Um outro fator muito importante que você precisa considerar, esforço de aquisição. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, que você tem uma loja que está posicionada numa rua central da cidade. Você tem pessoas passando pela frente da tua loja o tempo todo e você tem um produto, digamos que seja uma loja de roupa, e você tem o teu produto aí o tempo todo à vista de pessoas que estão passando pela frente da tua loja. Se você tiver uma loja no centro, como a gente conversou, provavelmente o fluxo de pessoas na frente da tua loja seja muito diferente, muito maior do que se você tivesse uma loja dentro do bairro, numa rua mais isolada, ou dentro de um shopping que está um pouco mais escondidinho, um pouco mais afastado do centro, que tem menos fluxo de pessoas. Um shopping, por exemplo, que não tem uma praça de alimentação para que as pessoas estejam circulando e comprando enquanto se alimentam, entendeu? Então pensa bem, você tem que levar isso em consideração. Se, por outro lado, você não for a loja do centro e você for a loja que está a 5 km do centro, por exemplo, imagine que tem uma rua central que passa muita gente e a tua loja não é ali, a tua loja é no teu bairro, numa rua um pouco mais reservada, mas o teu público-alvo não é pessoas só do bairro, são pessoas da cidade inteira, pessoas que têm um padrão de consumir o teu produto, moram na cidade inteira. Então, o esforço de aquisição para que a pessoa saia de onde ela está, saia da região central ou lá do bairro dela, para vir até a tua loja, para ser teu cliente, ele é muito maior. Então, você tem que levar em consideração o esforço de aquisição que o teu cliente tem que fazer para consumir o teu produto ou o teu serviço. Isso também pode impactar no teu preço de venda ou pelo menos na tua estratégia de diferenciação de marketing. Tem como corrigir isso? Claro que tem, mas quanto maior for o esforço de aquisição, maior vai ter que ser o teu trabalho de diferenciação na parte de marketing, para que as pessoas percebam que vale a pena fazer esse esforço para ir até a tua loja, para ir até o teu comércio, para consumir o teu produto ou o teu serviço, tá ok? Então isso tem que ficar muito bem claro na tua cabeça. Qual é o esforço de aquisição que o teu público-alvo tem que fazer para ir consumir o teu produto ou o teu serviço? A questão do caro ou barato. Bem, tudo é caro ou barato, dependendo com o que está se comparando. Caro ou barato é uma percepção de valor. Então você tem que entender muito bem em qual momento de negócio você está hoje. Por quê? Porque na parte de marketing que nós vamos estudar, você vai aprender que tem formas de você aumentar a percepção de valor em cima do teu produto, do teu serviço, proporcionando uma experiência de compra maior do que o próprio produto representa na venda em si, né? Mas isso é uma coisa que você trabalha e constrói ao longo do tempo. Se hoje esse fator de diferenciação ainda não é muito presente no teu negócio, então você tem que estar alerta para esse fato de caro ou barato. A percepção de valor que os clientes têm do meu produto, do meu serviço hoje. Eles têm uma percepção de que o meu produto vale muito mais do que o da minha concorrência? Tem uma percepção de que o meu serviço realmente é especial e que é diferenciado mesmo?
Se hoje essa percepção não existe, então você também tem que levar em consideração na hora de comparar o teu preço com o da tua concorrência. Outro fator muito importante que impacta no teu preço de venda, facilidade de pesquisa, de comparação. Você trabalha numa loja de roupas, você tem uma loja de roupas ou de calçados, por exemplo. Quão difícil é para que a pessoa faça uma pesquisa na tua frente mesmo, na tua loja, ela pega o smartphone dela e faz uma pesquisa aí sobre preço de venda. Cara, é muito fácil dela comparar, dela fazer uma pesquisa e comparar o preço que você está trabalhando com o preço que ela vai encontrar tanto na loja da vizinhança aí, porque ela pode encontrar o site da loja e ver qual que é a loja da esquina, quanto que ela está vendendo, quanto com lojas da internet, entendeu? Então, essa questão da facilidade da comparação, você também precisa levar em consideração. É muito fácil comparar o preço do meu produto, do meu serviço com o da concorrência? Então beleza. Isso também tem que ser levado em consideração, por quê? Porque aí você vai ter a opção de trabalhar faixas de preço semelhante com o da tua concorrência ou de realmente proporcionar uma experiência extremamente incrível para que o teu cliente, mesmo comparando os preços da concorrência, ele ainda prefira comprar de você pelo preço que você está vendendo. A questão do caro ou barato, já vamos falar um pouquinho sobre isso aqui de novo, na questão da ancoragem de preço. O que é ancoragem de preço? O produto é sempre caro ou barato em relação a algo. A gente já falou disso um pouco antes, né? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você tiver fatores de comparação que você consiga dizer que o teu produto, apesar do preço, ainda é mais barato do que uma outra coisa, você também consegue ter aí uma margem para ter um preço de venda um pouquinho melhor. Por exemplo, imagine que você trabalha com... Você é um personal trainer e você tem clientes que você atende aí com certo valor agregado. Você cobra mensalidades aí, por exemplo, de 250, 300 reais por mês para um atendimento pessoal. Então, se você for falar com uma pessoa, para que você consiga ter uma boa estratégia para trabalhar esse preço de venda, provavelmente você tem que usar fatores de comparação que mostrem para essa pessoa o que é caro, o que é barato. Então, por exemplo, mostrar para essa pessoa que o que é caro e o que é barato. Pensa bem, 300 reais para você ter um plano de personal trainer é caro? Pode ser que sim, mas quanto custa a tua saúde? Quanto custa o tempo da tua vida que não volta? Quanto custa a tua qualidade de vida? Quanto dá para precificar o teu sono? Quanto dá para precificar a tua disposição para brincar com os teus filhos, com a tua família? Tem preço isso? Então, o que é caro e o que é barato? Então, essa questão da comparação ou em relação a algo, ou por exemplo, a vantagem em comparação do prejuízo de não investir no teu produto ou no teu serviço, tem que estar muito claro. Quer ter um preço maior, quer ter um preço agregado? Maravilha! Mas você precisa ter uma boa estratégia, então, de argumentação para trabalhar a tua comunicação e fazer com que o teu cliente perceba que ter o teu produto, ter o teu serviço pode ser caro, mas não ter é muito mais caro ainda. Ou ter uma solução na concorrência que não funcione tão bem quanto a tua pode ser mais caro ainda. É uma coisa que eu tenho que trabalhar muito na minha comunicação, por exemplo. Vocês estão aqui porque vocês investiram em ter um curso de gestão de negócios. E muita gente me diz que não tem condições de investir nesse curso porque é caro. Mas você já conseguiu quantificar o quanto você já perdeu por não investir em ter uma estratégia de gestão de negócios, em ter uma estratégia para te orientar no dia a dia? Então, o que é caro e o que é barato? Quanto custa um ano de ver a tua concorrência voando enquanto você está apanhando para resolver os mesmos santos problemas todos os meses? Então, essa questão da ancoragem de preço, da comparação entre quanto vale o teu benefício em relação do prejuízo de não ter, também tem que estar muito claro aí na tua estratégia de preço de venda. Nesse momento, a tua comunicação, o teu marketing consegue deixar isso bem claro? Ainda não? Então, beleza. Então, você vai ter que trabalhar uma margem, um preço um pouquinho menor e ir construindo essa imagem de valor, essa percepção de que é muito mais barato ainda pagar o teu preço do que não ter o teu produto, do que não ter o teu serviço. Show? Vamos lá. O que vem agora? Preço psicológico. Esse aqui é aquele famoso R$ 9,90, R$ 19,90, R$ 99,90, R$ 499,90. Cara, o fato de você ver um 499 e não ver um 500 redondo faz uma diferença psicológica gritante. Então, essa questão do arredondar para baixo, provavelmente isso você já faça, né? Mas R$ 69,90 é diferente do que pagar R$ 70 reais, por mais que monetariamente falando são 10 centavos apenas, entendeu? Mas psicologicamente
faz toda a diferença. Então, calculou teu preço de venda, o preço ideal deu em R$70 redondo, cara, baixa, R$ 69,90. Isso faz uma diferença gritante na hora de você fechar vendas ou não, tá bom? Esse nós já tínhamos pulado e daí falamos da ancoragem de venda, né? Então vamos pular agora para o impacto da palavra grátis. Cara, a palavra grátis tem um poder incrível, incrível mesmo. Por exemplo, eu vender esse curso com todas as ferramentas grátis. Cada uma das ferramentas eu cobro separadamente R$500, 400, depende qual é e da dificuldade para fazer, você tem que mexer para o cliente, se não tem, mas dá de 400 a R$500, vai, teve já algumas aí de R$250. Mas aí o fato de eu dizer que, além do curso que você já vai estar pagando, você que está aqui, já pagou muito abaixo do que o que ele vale, e ainda eu te dou o grátis, ainda te dou todas as ferramentas grátis, faz uma diferença tremenda. Por exemplo, uma estratégia legal, que é uma estratégia de venda que você pode usar, que eu ensino, é a questão do dar 50% de desconto. Apesar de você dar um desconto de 50%, ele ainda vai ter você pode fazer o teste aí, faça o teste nas suas vendas. Ao invés de você dar 50% de desconto, faça o seguinte, mude a tua abordagem para compre o primeiro e ganhe o segundo de graça. Cara, teoricamente, se você está vendendo uma peça a 80 e está dando a segunda, é como se você estivesse vendendo duas peças a 40, concorda? Então você está tendo o mesmo benefício financeiro, você está dando o mesmo desconto de 50%, mas tem duas coisas acontecendo. Primeiro, que em vez de uma peça, você está tirando duas peças do teu estoque, e em vez de 40 está entrando R$80, então essa já é uma diferença muito grande, e você vai perceber um grande acréscimo no volume de vendas aí também. Então essa é uma estratégia legal, nós vamos falar disso lá em marketing, vamos falar disso em vendas lá, mas já é uma coisa legal para você ir aplicando já desde agora. Então quando você quer dar 50% de desconto, em vez de você botar lá na promoção 50% de desconto, coloca assim, na compra de uma, ganha a segunda gratuitamente. É a mesma coisa e você vai perceber que o volume de vendas vai ser muito maior. E aí você aplica para o teu negócio. Dá para fazer com 3? Dá sim. Quer dar 30% de desconto. Então, na compra de duas, a terceira é gratuita. Cara, você vai ver que isso vai melhorar um monte o resultado das tuas promoções de venda aí, tá ok? Agora, um último fator extremamente importante e que você tem que ver se é viável, se não é, mas eu aconselho que você tenha no teu negócio. O efeito cartão de crédito. Quando você tem uma compra aí de R$497 à vista, é R$497 à vista, né? Mas quando você compra esse mesmo valor a prazo, em 10 vezes, isso tira o peso psicológico da compra. Você passa a pensar assim, mas não são R$500, são só R$50 por mês, R$50 eu consigo pagar, entendeu? Então você ter isso na tua estratégia vale muito a pena. Às vezes a gente não quer ter o cartão de crédito porque, cara, sei lá, tem que pagar a taxa, diminuir minha margem um pouquinho da minha margem de lucro e tudo mais. Mas vale a pena, tá? Se você puder dar essa opção de parcelamento para o teu cliente, para o teu público-alvo, você vai ver que isso tira o peso psicológico da compra e vai te ajudar a vender muito mais. Então, é isso, galera. Esses são alguns fatores que você precisa levar em consideração para ter um bom preço de venda. E agora nós vamos unir um pouco de teoria com prática e já vamos fazer os cálculos de preço de venda. Então agora vamos para a parte prática de como é que se faz o cálculo de preço de venda para que você garanta que você tenha lucratividade tanto na venda dos teus produtos quanto na venda dos teus serviços. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou explicando para vocês os conceitos do cálculo, ao mesmo tempo que eu vou mostrando já direto na ferramenta, que assim você ganha tempo no teu aprendizado e você consegue ir assimilando teoria com prática já numa tacada só. Um outro detalhe importante é que aqui embaixo desse vídeo você já tem aqui a planilha para você fazer o download e aplicar aí no teu dia a dia, e você também tem um materialzinho em PDF que serve para te orientar, para você ter um material de estudos aí para o teu dia a dia e para você ir revisando sempre que for necessário, tá ok? Então agora eu vou trocar a tela aqui, vamos lá para a ferramenta e aí eu vou dar sequência a partir de lá. Bora lá então! Então é o seguinte, pessoal, essa aqui é a ferramenta que vocês têm aí embaixo para fazer o download. Esse é o simulador de preço de venda que vocês vão usar aí no dia a dia de vocês. A primeira coisa que vocês precisam fazer nele aqui é fazer o cadastro dos produtos que vocês pretendem vender e que vocês querem calcular o preço de venda. E aí vocês vão fazer isso aonde? Aqui nessa aba chamada Cadastro de Produtos à Venda. Eu já deixei aqui pronto 5 cadastros de produtos que são simulações e eu vou mostrar para vocês como que se faz. Ó, é muito simples, eu vou cadastrar um sexto aqui só para vocês verem. Ó, vocês vão cadastrar o nome do produto, produto 6, por exemplo. Vão colocar o código dele, que é o código de controle interno de vocês aí, para vocês se localizarem melhor, né?
Vamos dizer que esse aqui seja o 006. A unidade de medida, se é peça, se é metro, se é par, se é jogo, enfim, né? A unidade de medida do estoque de vocês. Vamos supor que esse aqui seja uma peça também. E o custo unitário, o custo de aquisição dessa peça. Vamos dizer que o custo dessa peça seja R$ 12,80. Tá ok, o que acontece? Primeiro passo foi esse, nós cadastramos e assim você vai fazer com todos os produtos que você precisa simular preço de venda. E aí você vai cadastrando todos os teus itens aqui. Você vai vendo aqui ó, que tem inúmeras linhas, você pode cadastrar uma infinidade de itens e a planilha ainda pode ser expansível até o infinito para baixo aqui, tá? Então vamos lá. Aí depois que você cadastrou os produtos que você quer vender, agora entra a parte que nós vamos ter que buscar algumas informações lá do DRE. O que acontece? Todos os meses você vai registrando lá no teu DRE os acontecimentos, né? E aí chega todo o final de período você tem o total de cada uma das linhas. E então nós vamos lá no DRE e nós vamos trazer, vamos jogar aqui para dentro do simulador algumas informações, que são o quê? As tuas despesas fixas aí do teu negócio e as receitas do teu negócio. Nós vamos trazer para cá. Aonde que você vai colocar isso? Aqui nessa aba aqui chamada Cadastros de Receitas e Despesas. Vocês lembram que na última aula que nós falamos sobre DRE, eu fiz um exemplo para vocês do cenário de uma empresa que não conhecia quais eram os custos, qual que era a realidade de receitas dele, ou que fosse um negócio que estivesse iniciando e ainda não tivesse um histórico de dados para buscar, lembra? Então nós saímos naquela planilha lá de mais ou menos 15 mil reais de custo fixo daquela empresa, daquela simulação, e que para pagar todas aquelas contas, ela tinha que, em média, faturar cerca de 30 mil reais, né? Para ter uma margem de lucro lá no final do mês. O que acontece? Então, aquelas mesmas metas que nós estipulamos lá, eu trouxe para cá e já deixei coladas aqui ó, no mês de junho para facilitar, para agilizar um pouco a nossa explicação. Mas na essência, o que você vai fazer? Você vai para todas essas linhas que estão aqui, ó, para todas essas contas que estão aqui do lado, todo final de mês você vai lá e vai buscar o histórico. Com fretes, no mês de julho, quanto você gastou? Ah, gastei 100 reais. Com adiantamentos salariais, gastei, sei lá, 50 reais, vamos dizer que nesse mês teve. E assim você vai fazendo para todas essas contas que estão aqui, tá ok? E da mesma forma, você vai fazer isso para as receitas. As receitas estão aqui em cima. Ó. Receitas de materiais de julho, por exemplo. Vamos dizer que você vendeu R$ 12.800. E de serviços você vendeu R$ 23.400. Então você vai registrar aqui. Ó. Você vai ter tanto o total, olha aqui em cima, o total de receitas, quanto o total de despesas. Nesse caso aqui, está zerado, né? Então vamos apagar aqui. E vamos olhar por aqui, ó. Porque essa é a primeira informação que nós precisamos ter. Nós precisamos entender qual foi o faturamento total que o mês entregou, que todos os meses entregaram, né? E quais são os custos fixos que esse mês gerou. Para quê? Para nós entendermos qual é o percentual da nossa receita que vai embora só para manter os nossos custos fixos. Então olha o que você pode ver aqui, ó. Que dos 29.067 que faturamos nessa simulação aqui do mês de junho, 36,60 foram embora só para cobrir as despesas fixas desse mês, ó, que são os R$ 10.638,20, tá ok? Então nós precisamos ter essa informação, ela é crucial para a gente trabalhar. Então lembra bem, nós temos que saber quanto que fatura e quanto que nós temos de despesas fixas, para nós saber quanto que do nosso faturamento vai embora só para manter as portas do nosso negócio abertas. Agora um detalhe curioso. Você lembra que lá nós fizemos naquela simulação, lá nós tínhamos mais ou menos 15 mil reais de despesas fixas. E aqui está contabilizando aqui nessa simulação apenas 10.638. Por quê? Tem um motivo para isso. Algumas das contas que tem lá no DRE, a gente precisa computar porque elas impactam no nosso resultado, mas elas não estão ligadas com o nosso preço de venda. Por exemplo, você lembra lá que eu falei para vocês que as despesas financeiras representam ineficiências nossas, do nosso negócio, são ineficiências internas que nós temos? Por exemplo, quando a gente faz um empréstimo bancário para cobrir algum furo de caixa, quando a gente paga juro, quando a gente paga IOF por algum atraso de pagamento.
Essas contas, não é que elas não impactam no nosso resultado, elas impactam, mas elas são ineficiências. E ineficiência não entra no cálculo de preço de venda. O nosso cliente não paga a conta pelas nossas ineficiências. Então, se você tem empréstimos bancários, se você paga juro e IOF, isso não está contabilizado aqui no cálculo do preço de venda. Você vai ver aqui, ó, rodando, ó, que as despesas financeiras, você vai se localizar pelos números que tem aqui os números iniciais aqui, ó, de cada conta, você vai ver que elas não estão aqui. Você vai ver que também não estão aqui os impostos e tributações nas tuas vendas. Por quê? Porque essas despesas não são fixas, elas são variáveis e elas estão sim contempladas no cálculo do preço de venda, mas aqui a gente quer só o que é fixo e só o que é natural do negócio, não o que é uma ineficiência nossa. Você vai ver que aqui as perdas e os desperdícios também não estão aqui, porque desperdício também é uma ineficiência e o nosso cliente não paga essa conta, beleza? Então olha só. Então é isso que você vai fazer inicialmente. Você vai trazer de lá do teu DRE todas aquelas informações, todas aquelas metas, todas aquelas contas que você efetivou nos finais de mês, né? E vai registrar eles aqui, mês a mês. E além disso, você tem uma segunda opção de parâmetro de cálculo, que você pode estipular aqui em cima, olha, uma meta de receita arbitrada. O que é isso? Não, eu quero que arbitrariamente o meu negócio trabalhe com uma meta de faturamento de 30 mil reais. E eu quero que a minha meta de despesas fixas do meu negócio seja 10 mil reais e ponto final. Essa é a minha meta. Isso também é importante para o caso de empresas que estão começando agora, que ainda não tem esse histórico de informações. Então a gente vai usar para o cálculo de preço de venda a meta arbitrada, entendeu? Porque nós não temos informações, né? Então a gente vai usar essas metas aqui, arbitradas. Vamos dizer que lá no DRE nós estipulamos aquela meta de faturamento de 30 mil reais, então a gente replicou ele para cá. E essa meta dos 10 mil é o quê? É um valor aproximado desses valores aqui, ó, dos valores que nós trouxemos de lá daquelas metas, para ter uma noção, porque lá nós tínhamos 15 mil, e não é 15, né? Tem várias coisas que a gente jogou fora. Então, nesse total, deu 10.600. O que a gente quer? Quer instigar um pouquinho, quer fazer com que a tua meta de despesa seja um pouquinho menor, entendeu? E ó, eu simulei um faturamento também aqui de 29 mil e pouco, de 29.067. Por que eu botei 30 no arbitrado? Também para estimular um pouquinho mais, para que a tua meta de faturamento seja um pouquinho maior do que o faturamento que você tem nesse histórico simulado aqui. Beleza? Então, esse é o segundo passo. Trazer essas informações para dentro da planilha para a gente entender qual é o percentual das tuas despesas fixas sobre o teu faturamento. Beleza. Feito isso, nós também precisamos definir alguns parâmetros de cálculo. E esses parâmetros estão aqui, ó. Primeiro deles, o que nós queremos usar como referência? Olha só o que nós fizemos na aba anterior. Onde é que a gente vai entender o porquê que a gente fez aquilo? Porque veja bem, aqui ó, a minha referência para receitas, eu quero que seja arbitrada, que é aquela meta que nós colocamos aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês de volta. Ó, arbitrado é aquela meta que nós colocamos aqui, ó. E a despesa arbitrada também está aqui. Então, eu quero que a minha meta para as minhas receitas seja arbitrada ou eu quero usar algum mês como referência. Nós tínhamos lá registrado informações no mês de junho, né? Se eu deixar junho, lá no cálculo do preço de venda ele vai considerar como parâmetro o mês de junho. Ele vai usar como referência para calcular o preço de venda a realidade que você registrou lá no mês de junho. E a mesma coisa vale para as despesas. Olha, eu quero que seja arbitrado, eu quero pegar janeiro, fevereiro, eu quero pegar junho também. Nesse nosso exemplo, no nosso cálculo que nós vamos fazer aqui, vamos deixar arbitrado. Vamos fazer de conta que você não tenha informações e que você vai estar começando agora a calcular preço de venda, tá? Então vamos deixar as metas arbitradas. Quais são as outras informações que você tem que projetar? As margens de lucro que você quer para os teus produtos e para os teus serviços. Aqui está, ó. Tabela 1, vocês já vão ver lá que tem 3 tabelas. Por que tem tabela 1, 2 e 3? Porque a gente trabalha assim, ó. Em tabela 1 é o teu lucro máximo, teu lucro cheio. Ah, eu quero trabalhar que todo o material que eu vender, ele tenha 30% de lucro, como está no nosso exemplo aqui. Opa, aqui eu vou mudar aqui, deixar 30, 20 e 15 aqui também, tá? Só para ficar melhor. Então vamos lá, olha só. Quando a gente trabalhar em tabela 1, é o teu preço cheio, é aquele preço inicial, aquele preço que começa a negociação com o teu cliente, né? Então tu vai dizer que o valor é, sei lá, do orçamento deu 5 mil reais, por exemplo. Esse é o valor de tabela 1. Aí
o teu cliente vai lá e pede para você um descontinho. Ele diz, não, mas peraí, não dá para melhorar um pouquinho o valor para mim? Aí você vai lá e vai trocar para a tabela 2, que é uma tabela que tem uma lucratividade um pouquinho menor. E se mesmo você tiver que baixar mais um pouquinho, aí você passa para a tabela 3, você vai ver que tem lá uma configuraçãozinha que você só troca assim, tabela 1, 2 e 3, que aí é uma tabela que tem uma lucratividade um pouquinho menor. Outros parâmetros que você precisa contemplar aqui no teu cálculo. Quantos colaboradores produtivos a tua empresa tem? O que é colaborador produtivo? São aqueles que geram receita para o teu negócio. Por exemplo, se você tem uma prestação de serviço, o colaborador produtivo é aquele cara que vai lá e executa o serviço. Se você tem uma instaladora elétrica, por exemplo, aquele cara que vai lá, que é o eletricista, que vai lá e faz o serviço, ele é um colaborador produtivo. A pessoa que está no escritório, ela não é um colaborador produtivo. Como assim, Júlio? Você está dizendo que a pessoa que está no escritório não trabalha? Não. O que eu estou dizendo é que essa pessoa ela não é geradora de receita. Ela é uma pessoa que está ali para dar o apoio administrativo para o negócio. Para fazer faturamento, para fazer cobrança, ligar para os clientes, relacionamentos com os clientes, para emitir nota fiscal, entendeu? São atividades de apoio para que o serviço seja executado. Então aqui para nós vamos trabalhar com os colaboradores produtivos. Se é uma loja, quem que são? São os vendedores, as pessoas que estão vendendo mesmo. A menina do caixa, a pessoa do financeiro, tudo mais, elas não estão contempladas aqui. Aqui nós temos as pessoas que são os vendedores da loja, se for um comércio. Se for uma prestadora de serviço, são as pessoas, os técnicos, que vão lá e executam o serviço, tá ok? Qual que é o FGTS que você paga na tua folha de pagamento? Você também tem que ter essa informação aqui. Você vai buscar isso aonde? Com a tua contabilidade. É o lugar mais certo que você tem para encontrar tudo isso. Adicional de hora extra. O que acontece? Vamos dizer que você tem um serviço que ele aconteça em período normal, mas que você vai ter que se estender, ou que o cliente quer que você faça só no fim de semana, que você quer que ele quer que você faça à noite, coisa do tipo. Então você vai ver quanto que você quer cobrar a mais pela tua hora extra. Nesse nosso exemplo, nós estamos dizendo que nós queremos 100% a mais de lucro na hora extra que for fora de período normal de trabalho, tá? Você vai ter que ver o que a tua realidade permite. Daqui a pouco não permite 100%, vai ter que ser 50%, 30%. Todos esses parâmetros que nós estamos definindo aqui ó, inicialmente, lucro, tirando os parâmetros que são fixos, né? Colaborador, em teoria, na maioria dos casos são fixos, e o FGTS, por exemplo, é fixo também, né? Mas lucratividade e tudo mais, a gente vai ter que ir mexendo nesses parâmetros para encontrar o valor ideal de preço de venda, beleza? Então vamos lá. Quais são os próximos parâmetros que você precisa definir também? As cargas tributárias, ou os encargos que incidem e que impactam no teu preço de venda. Se você paga PIS, se você paga comissão, digamos que você paga uma comissão de 2% aí para o teu vendedor, de 5%, você vai colocar aqui, por exemplo. Vamos dizer que tenha 3% de comissão nas vendas de materiais e 3% na venda de serviços também. Você vai colocar aqui. Você paga ICMS? Se tem algum percentual de inadimplência que você conhece no histórico do teu negócio? Aí, por exemplo, historicamente, vamos dizer que de cada R$100 que você venda, R$2 alguém não pague. Então você tem uma inadimplência média de 2%. Então você pode colocar isso aqui, para a gente também já projetar isso dentro do teu preço de venda. Simples Nacional, nesse caso aqui, essa empresa dessa simulação aqui, ela é do Simples Nacional, então ela não tem os outros encargos, mas tem o Simples. E a taxa que você paga no cartão de crédito. Por quê? Porque ela tem que ser considerada também na hora de você calcular o preço de venda. Eu vou falar depois para vocês de alguns segredinhos que a gente tem aí em relação a isso, tá? Que você pode dar descontos para o teu cliente, mas a gente vai falar disso mais lá na frente. E aqui também, uma taxa de juro para os pagamentos que forem feitos a prazo. Toda vez que você vender a prazo, você tem que cobrar juros do teu cliente. Porque o que acontece? R$100 na tua mão hoje vale muito mais do que R$100 na tua mão daqui 30 dias. Isso acontece porque com a inflação e com a movimentação monetária do nosso país, ou de qualquer outra economia, na verdade, né? Mas o dinheiro ele vai perdendo valor, ele vai tendo que ser
corrigido para que você tenha a mesma coisa de valor de reais, por exemplo. Se hoje o teu cliente te pagasse 100 reais, para que esses 100 reais valesse a mesma coisa em 30 dias, provavelmente talvez ele tivesse que te pagar 101, 102, entendeu? Mas 100 reais já não valeria a mesma coisa do que vale no dia de hoje. Então, sempre que a venda for a prazo, você tem que ter um percentual que você vai usar aí para fazer a correção desse valor com o passar do tempo, tá ok? Então, esses são os parâmetros que você precisa definir. Até o momento, o que nós já falamos? Nós já falamos do cadastro do produto de vocês, nós já falamos dos cadastros de receitas e despesas fixas, para vocês entenderem quais são os parâmetros de cálculo que a gente vai ter, qual que é o percentual de despesas fixas que vai embora de todo o teu faturamento, e nós já falamos também de como preencher os parâmetros importantes para o cálculo do preço de venda. Agora eu vou fazer uma simulação de um cálculo na prática para vocês entenderem como é que a ferramenta se comporta e como é que o cálculo é montado, tá ok? Nós definimos que os parâmetros que a gente quer usar para cálculo vai ser o arbitrado, porque nesse caso aqui nós não temos, vamos supor que nós não temos histórico confiável ou que a gente queira trabalhar em valores fixos, então nós definimos que os parâmetros para cálculo são os 30 mil de receita e os 10 mil que nós definimos arbitrariamente lá nos parâmetros. As margens de lucros aqui estão em 30, 20 e 15, 30, 20 e 15 para mão de obra também. E o adicional de hora extra, 50%. E aqui as despesas nós também já tínhamos feito e tínhamos colocado um adicional de juros para vendas a prazo, beleza? Então agora vamos fazer um caso prático de uma venda, e aí conforme eu vou fazendo, montando o orçamento, eu vou explicando como você vai fazer para operacionalizar a ferramenta aí na prática, vou dando dicas de negociação para você e também vou mostrar depois como é que o cálculo, como é que a matemática da coisa funciona, né? Para que você possa replicar isso em algum sistema ou até mesmo no papel, para que você entenda a lógica de como é que o cálculo funciona e daqui a pouco tá sem o computador, tá numa conversa, aí precisa calcular um preço de venda rapidinho aí. Se você tem a metodologia na cabeça, você pega um pedaço de papel aí e você consegue fazer o cálculo, né? Então bora lá, vamos fazer uma simulação na prática. Vamos lá. Primeira coisa que você faz é vir nessa abinha aqui chamada Orçamento Preenchimento de Custos, que é essa aqui, ó. E aí é aqui que você vai definir quais são os itens que você vai vender nesse orçamento para o teu cliente e quanto tempo leva para fazer a instalação, para fazer a entrega, enfim, né? Depende do teu negócio aí. Se não tiver a entrega de produto, de serviços, é só a venda do produto, então você vai colocar só os produtos aqui. Mas vamos supor aqui uma simulação com um item e 1 hora para ficar bem legal o exemplo aqui e você ver tudo na prática. Então vamos lá, vamos supor que leve 1 hora normal para fazer a instalação. Se por acaso você fosse trabalhar em hora extra, fosse trabalhar depois das 6, fosse trabalhar no domingo, ou qualquer outro horário que seja fora do teu horário normal de trabalho, você poderia colocar aqui, ó, por exemplo, 1 hora extra também. Digamos que você comece o serviço às 5 e vai terminar às 7, né? É um serviço que leva 2 horas, mas o cara só pode te receber às 5. Então você tem 1 hora de serviço normal, mais 1 hora de hora extra, tá ok? Nesse nosso exemplo, vamos supor que não tenha, seja 1 hora normal apenas, e nós vamos fazer a instalação de um item. Vamos escolher um item aqui da nossa base lá. Lembra os itens que nós cadastramos? Achamos eles aqui, ó. Vamos dizer que nós vamos instalar esse suporte de condensador e que nós vamos instalar uma peça, um kit. Olha o que aconteceu, ele já puxou aqui para você o custo unitário que você configurou lá na nossa planilha, lá nos cadastros, e já multiplicou pela quantidade. Olha, se você tivesse colocado que você vai instalar 2 unidades, ele já te reatualiza o custo total de materiais do orçamento, que é R$90. Nesse caso, vamos supor que seja uma peça e que vai levar 1 hora. Então aqui começa as primeiras definições que você faz. Você já selecionou quantas horas você vai levar para fazer o serviço e quais são os itens que você vai usar para fazer o serviço. Se você for um comércio, você vai só fazer uma venda, aí você pode só botar os itens aqui, sem as horas, tá ok? Quais parâmetros você coloca aqui já nessa aba, na aba de orçamentos para serviço, que é a aba dos custos. Aqui embaixo, ó, você roda aqui para baixo
e você já deixa configurado qual que é o teu padrão de parcelamento. Porque eu vou te mostrar daqui a pouco, lá na próxima aba, o que é o cenário ideal para você começar as tuas negociações. Então, nesse momento, você já deixa configurado aqui que o teu natural de vendas você aceita vender com até 2 parcelas, por exemplo, até 2 vezes é normal. Sei lá, enfim, né? O que for natural aí para o teu negócio. Se for 3 é 3, se for 5 é 5, você que define aí. Agora vamos para a aba onde você entrega o orçamento para o cliente, que é essa aba aqui, ó, orçamentos, preço de venda. Nessa aba aqui, o que acontece? Ele já traz para você a quantidade de horas normais que você configurou que você vai levar para fazer o serviço e o número de peças, né? A quantidade de peças, a relação de peças e quantidades que você vai ter aí para fazer a entrega do teu produto ou do teu serviço. Então veja bem, como é que funciona essa aba? As principais configurações de custo você já fez. Você já configurou quais são as suas horas e quais são os itens que você vai vender. E também quais são as condições normais de parcelamento que você costuma praticar. Agora, olha só que legal. Uma dica aqui para vocês, uma dica de negociação. Sempre comece trabalhando com o parcelamento lá. E aqui nas configurações dela, ó, mantenha a venda a cartão e a prazo. Tá ok? Por quê? Porque você vai perceber o seguinte, se você for fazer uma venda projetando que o cálculo de preço de venda seja à vista e seja no dinheiro, e aí você sabe que no cartão você vai pagar uma alíquota, por exemplo, aí uma taxa de, sei lá, 4, 5% aí que você tem toda vez que vende no cartão. E você sabe que na venda a prazo você tem que fazer uma correção monetária. E aí você começa a venda, e vamos dizer que a venda aqui, ó, nesse caso, vamos fazer uma simulação? Veja bem, vamos supor que tenha sido à vista e dinheiro. Você estava com o simulador configurado assim e passou o orçamento para o teu cliente. Quanto dá o total dessa venda? R$ 188, né? Aí o cliente disse, não, beleza, eu quero fazer no cartão em 2 vezes, você pode? Aí você diz para ele, não, eu posso, mas aí troca o valor. Vai ficar... peraí, vamos trocar os parâmetros para ver quanto que vai dar. Ó, trocou para prazo de novo e cartão. Ah, tá bom, não é mais 188, é 216 agora. O que vai acontecer? O teu cliente com certeza não vai gostar. Ele vai dizer, putz, mas como assim que subiu o valor só porque eu vou mudar a forma de pagamento? Você tinha que ter me falado isso antes. Então, o melhor jeito de você fazer é sempre trabalhar do cenário mais caro e depois ir barateando conforme a negociação for acontecendo. Outra informação importante é essa aqui, ó, dessa célula que você não enxerga o que está escrito nela, mas aqui pela abinha aqui de cima você vê, ó. Essa é a tabela de venda. É essa linha aqui que você altera se você quer trabalhar com a tabela 1, 2 ou 3, que são aquelas 3 faixas de lucratividade que você definiu lá nos parâmetros, entendeu? Então olha só, se você trocar aqui de tabela 1 para tabela 2, você vai ver que o preço vai diminuir. Olha só, de 216 que era o total do orçamento, ele já caiu para 199. Se você baixar para a tabela 3, ó, teve mais um descontinho lá embaixo. Vamos lá ver? R$ 191. Então, aqui é para quê? Para você ter margens para negociação. Então, você sempre deixa configurado inicialmente para a tabela 1, prazo e cartão, tá ok? Aí, depois que você tem essas configurações aqui, você começa a negociação. Como que funciona isso? Vamos dizer que o teu cliente chegue para você e diga assim, cara, não, legal, gostei do serviço e tudo mais, mas você tem um descontinho que você pode fazer para mim? O que você pode fazer? Você pode vir aqui e trocar e dizer para ele assim, não, beleza, eu tenho um desconto, consigo fazer um desconto para você sim, e você troca para tabela 2. Daí você diz que, ó, estava 216 e eu consigo fazer R$ 199. Se por acaso, daqui a pouco o cliente foi lá para a concorrência, não, ele disse que vai pensar, foi na concorrência, pegou um novo preço, e aí ele voltou para a tua loja e disse, cara, ó, eu encontrei um preço um pouquinho mais em conta do que o teu aí, para o mesmo produto, mesmo serviço, e você achar que vale a pena negociar, você ainda pode trocar para a tabela 3. E aí você também vai ter um descontinho, olha, de 199 ele já caiu para R$ 191. E o que acontece? Isso garantindo para ele que você ainda pode vender a prazo e no cartão, beleza? Aí vamos dizer que você ainda precise negociar mais ainda esse pagamento. Você não quer perder essa venda, você ainda tem condições de negociar. Por exemplo, você pode dizer para ele assim, olha, no pagamento em dinheiro eu consigo fazer mais um desconto para você. De quanto? Ah, vamos ver. Olha só, trocando de cartão para dinheiro, o que acontece?
o orçamento caiu mais um pouquinho. Caiu para R$ 176. Por quê? Porque agora, como você trocou para dinheiro, lá no cálculo, a planilha está desconsiderando a alíquota de cartão que você tem toda vez que você vende por cartão de crédito. Então, agora a venda está acontecendo por dinheiro e ele jogou fora essa alíquota e está calculando o preço de venda sem a alíquota do cartão. A mesma coisa acontece aqui no prazo. Se, por exemplo, você pode dizer para ele que no pagamento à vista, você consegue fazer mais um desconto. Aí você diz assim, ó, trocou para a vista aqui, vamos ver para quanto que caiu? Olha, caiu para R$ 166, caiu mais um pouquinho. Por quê? Pelo mesmo fato de que lembra que nós consideramos lá no cálculo do preço de venda que toda venda a prazo você tem que corrigir o valor, porque o valor, os R$100 hoje não vão ser os mesmos R$100 em 30 dias, então toda venda a prazo você tem que ter um percentualzinho de juro que você tem que aplicar. Como você está projetando aqui que a venda vai ser à vista, a planilha reconsidera a forma de cálculo e tira o parcelamento, tira o juro por causa do parcelamento. Então você consegue ter várias formas, você deve ter percebido aqui ó, que tem várias formas de negociar com o teu cliente. Você consegue tanto baixar trocando de tabela, você consegue baixar se o pagamento for à vista, você consegue baixar se o pagamento for a dinheiro. Agora, tem mais uma outra possibilidade. Vamos dizer que o pagamento seja a prazo e que o cliente diga que ele quer te dar uma entrada. Então você também consegue melhorar um pouco o valor. Vamos dizer que, olha só, vamos trocar para a tabela 1, você não deu desconto. A única coisa que vai acontecer é que vai ter entrada. Tabela 1 e cartão. Vamos botar de volta o cartão aqui. Vamos memorizar, tá aqui ó, 216. Vocês vão ver que vai ter um desconto, talvez não tão grande, mas vai ter um descontinho aqui ó, R$216. Aí o cliente disse, não, peraí, mas eu te dou R$100 de entrada, consegue mexer alguma coisa? Consigo. O que você faz? Você volta aqui para essa aba de orçamento, preenchimento de custos, e lá embaixo, aonde você configurou a quantidade de parcelas, você vem aqui e coloca os R$100 de entrada que ele quer te dar. E aí ele vai te dar, por exemplo, vamos supor que ele vai te dar R$100 e vai te dar só mais uma parcela em 30 dias. Você troca aqui para mais uma parcela ó, de 30 dias. Vamos ver o que aconteceu com o orçamento? Orçamento, preço de venda. Olha o que aconteceu. Dos 216, o orçamento caiu para R$206. Ele ganhou R$10 de desconto. Isso dá mais ou menos 5%, imagino eu calculando aqui. E ele já contabiliza que ele vai ter R$100 de entrada para pagar e mais uma parcela de R$106 lá no futuro para negociar com você, para te pagar. Então, olha só, vamos voltar aqui para o a prazo, cartão, deixamos aqui no maior dos cenários e vamos só alterar de novo lá para deixar como estava no início do nosso orçamento. E eu vou explicar para vocês agora como é que a planilha faz esse cálculo. Vamos deixar sem entrada aqui, tá? Beleza. Olha só, eu vou voltar aqui para uma abinha que vocês também devem ter ela aí, mas que ela não é para mexer, ela está bloqueada porque é só a aba que faz o cálculo do preço de venda para vocês. E eu vou usar ela para explicar o cálculo na prática para vocês. Vocês lembram que lá nas nossas receitas e despesas nós definimos que as metas são arbitradas. Então, olha só, em relação às despesas do mês, ele está tendo um parâmetro aqui, ele está mostrando para você que você definiu como arbitrado, e está mostrando para você que o faturamento que você escolheu também é arbitrado de 30 mil. Então os totais estão aqui, ó, R$10.000 de despesas fixas arbitradas e 30 mil de receitas arbitradas. Veja o que acontece. Então a primeira coisa que a planilha faz para você é mostrar que de 30 mil, R$10.000 vão embora só para você cobrir as despesas fixas. Ou seja, 33% vão embora só para pagar as contas e manter as portas da empresa aberta. E aí, a segunda coisa que ele faz é buscar a informação do custo do orçamento, do custo de materiais, que é aquele custo lá da peça. Lembra lá que aquela peça custava R$45? Então ele já busca essa informação de lá do teu preenchimento. Se tivesse 10 peças lá em um total de R$535, esses 535 iam estar aqui nessa célula. Aqui que está a mágica dessa coisa. Por que nós conseguimos reservar lucro real para você em todas as suas vendas? Porque a gente faz o agregamento do lucro que você projetou no custo das peças e no custo da hora do teu serviço ou do teu produto. Como é que funciona isso, Júlio? Olha só, lembra que o custo era 45? Então a gente já calcula 30% de 45, que é R$13,50. Esses 30% da onde que vem, Júlio? Vem lá do parâmetro de cálculo que você configurou para a tabela 1. Então,
Nós já partimos do cálculo do preço de venda de um custo de R$ 45,00 mais R$ 13,50. Então, nós já temos um custo com lucro de R$ 58,50. Nós reservamos o lucro que você almeja como se ele fosse parte do custo do produto. E aí, como é que funciona o cálculo do preço de venda? Veja bem, nós já entendemos que de todo o teu faturamento, 33% vai embora só para manter as portas do negócio abertas, né? Mas nós também temos as despesas com vendas, que são aquelas despesas que acontecem porque você está vendendo. Lembra que a gente definiu lá que você paga 3% de comissão, você tem 2% de inadimplência, 6% de Simples Nacional e 4,19% de taxa de cartão de crédito? Então o que acontece? De todo o valor da tua venda, 15,19% vai embora para cobrir as despesas com vendas. Se você vender R$100, R$15 vão embora só para cobrir as despesas com vendas, que é a comissão, simples, cartão e tudo mais. E mais R$33 vão embora só para você guardar ali para pagar as despesas fixas. E aí sobra o resto, entendeu? Então olha o que acontece. De 100%, 100% é o teu preço de venda, né? O preço final, o preço de venda é 100%. Menos 33% que vão embora para as despesas de funcionamento e menos 15% que vão embora para as despesas com vendas, sobram para você 51,48%, que é para você pagar o custo do produto e o lucro que você projetou. E aí, como é que calcula o preço final de venda, então? Eu faço uma regrinha de 3. Olha só, 51,48% corresponde a R$ 58,50, que é o custo com lucro. Então, 100% do preço de venda é igual a R$ 113,64. Isso é o custo da peça, né? Então, veja bem, aqui embaixo está a prova dos 9 para mostrar que o cálculo realmente funciona. Ó. R$ 113,00, que é o preço de venda sugerido, menos o custo com lucro que nós encontramos lá em cima, lembra? De 58,50. Menos os 33% que são despesas de funcionamento, que dá 37,88. Menos os 15% de despesas com vendas, que dá R$17,00, quanto que sobra? Sobra zero. Significa que, pegando o preço de venda e pagando tudo que tu projetou, sobra R$0. Isso mostra para você que o cálculo está certo, que o cálculo funciona. Vamos entender na prática o que aconteceu? Então, de R$113,00, você pegou R$58,00 para você pagar o custo da peça e guardar R$13,00 no bolso, limpo, limpo, limpo. E você pegou R$37,00 para ajudar a pagar as despesas de funcionamento e mais R$17,00 você já guardou aí para as despesas com vendas pela emissão da nota fiscal aí dessa venda. Beleza? Olha que legal. Simples assim e funciona. Essa é a forma mais exata que tem de você garantir lucro de verdade para o teu negócio. Agora, a mão de obra, como é que funciona o cálculo? O cálculo do preço de venda é exatamente igual. A única coisa que tem de diferente no cálculo do preço da hora é que você tem que encontrar primeiro o custo da hora, né? Porque você tem que projetar um preço de venda em cima de um custo calculado. E como é que funciona isso? Lembra que lá nos parâmetros nós definimos que você tem, nesse nosso exemplo, 2 colaboradores produtivos. O colaborador produtivo é o cara que mete a mão na massa e gera receita. Não é o pessoal do administrativo que nos dá apoio. É o pessoal que executa mesmo. O pessoal que vai lá e faz a instalação do produto, que faz a entrega do produto. Enfim, né? O pessoal que mete a mão na massa. Na fábrica seria as pessoas que produzem, né? Então veja bem, nesse nosso exemplo nós temos 2 colaboradores. E aí, então o que você tem que fazer? Lembra que nós projetamos também R$10.000 de despesas fixas. Então você concorda comigo que as horas desses trabalhadores, a quantidade de horas que esses trabalhadores têm para trabalhar no mês, tem que cobrir essas despesas fixas, né? Então veja bem como é que funciona. Para você saber quantas horas você tem produtivas no mês, funciona assim. Você faz um cálculo de 20 dias trabalhados por mês, que é em média os dias úteis do mês. E aqui é uma coisa assim, você vai dizer, não, Júlio, mas peraí, tem mês que tem 21, tem mês que tem 22, tem mês que... Não interessa, não faz diferença, tá? Para fins de cálculo, você sempre trabalha com 20 dias úteis e um mês, se você for usar 30 dias, sempre são 30 dias. Não interessa se tem 31, se tem 28, é 30 dias para fins de cálculo, tá? Porque você tem um parâmetro sempre igual, você trabalha sempre com a mesma referência. Então vamos dizer que você tenha 20 dias úteis vezes 7 horas trabalhadas por dia.
Júlio, por que 7 e não 8, se a minha carga horária é de 8? É porque você sabe, empiricamente, aí pelo teu dia a dia, pela tua experiência, você sabe que não são 8 horas que você efetivamente trabalha. Dessas 8, tem o tempinho que você tira para ir no banheiro, para comer alguma coisinha, para conversar, para olhar o celular, que você troca uma ideia com o colega, ou que o teu colaborador faz a mesma coisa, enfim, né? Você sabe que das 8 horas, em média, você vai trabalhar umas 7, e 1 hora você vai perder nessa conversa aqui e ali, entendeu? Por algum outro motivo você não vai trabalhar às 8. Poderiam ser 6? Cara, não, porque daí eu penso que 2 horas de ociosidade daí já é demais, entendeu? Não cabe num dia 2 horas de ociosidade, mas 1 hora a gente sabe que é natural e acontece. Então não tem por que você se enganar e dizer que não, são 8 horas, é horas trabalhadas. Então, em média você trabalha 7 horas por dia, em média você trabalha 20 dias por mês. Então, 20 dias vezes 7 horas, você tem um total de 140 horas trabalhadas por colaborador. Vezes 2 colaboradores, que é o que você tem aí no nosso exemplo, você tem 280 horas úteis. Então o que você pode concluir? Que os 10 mil reais de despesas fixas que você tem que ser pagos por essas 280 horas. E aí como é que você faz? Você faz uma divisão de 10 mil por 280 para saber que o custo da hora está aqui, ó, 35,71. Vamos fazer na calculadora só para ver se está tudo certinho? Ó, vamos lá. Então, são 10 mil reais que nós projetamos de despesa fixa, né? Dividido por 280 horas possíveis de trabalho. Está aqui os nossos 35,71. Então, esse é o custo da nossa hora. E aí, para baixo, aqui no cálculo, é exatamente igual. Ó. A gente projetou 30% de lucro, então ele já faz o cálculo de 30% em cima de 35, que dá 10 reais. E nós já temos um custo da hora com lucro de R$ 46,43. Nós também projetamos que quando for hora extra, nós queremos 50% de adicional, né? Então ele já parte que da hora extra, 50% de 35 é 17 reais. Então o custo da tua hora, sem o lucro ainda, só o custo com o adicional de hora extra já sobe para 53, e aí a gente projeta a margem de lucro que você quer em cima dessa hora com custo mais adicional. Então você tem aqui os dois custos, ó, o custo da hora normal com lucro e o custo da hora extra com lucro também. E o cálculo do preço de venda da hora exatamente igual. Está aqui as tributações. E você tem então que 100% do preço de venda da tua hora, 33% vai embora para as despesas com funcionamento e 15% vai embora para as despesas com vendas. Sobram os mesmos 51,48%. Mesmo caso, regrinha de 3, 51% corresponde a 46, então 100% corresponde a R$ 90 de preço de venda da tua hora normal, nessa tabela que nós estamos projetando. Você pode pegar aí, para você tirar a tua dúvida em relação aqui a regra de 3, por exemplo, você pode fazer no papel mesmo. Se você entende um pouquinho de matemática, você pega aí o 51,48, corresponde a 46, então 100% corresponde a X. Faz a regrinha aí no papel, que você vai ver que vai fechar os mesmos 90 com 19, tá ok? Veja bem, então, aqui está a prova dos 9, para você dar uma analisada. R$ 90 de preço de venda, menos o custo da hora, com o lucro que você almejou, menos os 33%, que dá R$ 30, que é as despesas de funcionamento, menos os R$ 13 aqui, que são os 15% de despesas com vendas, também fecha zero. E aqui embaixo você tem o total do orçamento. Olha só, o total da venda dos produtos, né, dos materiais, e o total da venda da mão de obra, que dá um total no orçamento de R$ 213,84. E ele já mostra também para você que você está tendo R$ 24,21 aí de lucro real nessa venda. Significa o quê? Que você está pagando as tuas despesas com funcionamento, você está pagando as tuas despesas com vendas, você está pagando o teu produto e ainda está colocando R$ 24 no bolso de lucro limpo nessa venda aqui de R$ 203, tá ok? Então, galera, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como fazer os ajustes aí, os ajustes finos que a gente chama aí no teu simulador de preço de venda. Porque você vai perceber que você botou 30% lá, mas aí você pode perceber que, Júlio, peraí, mas com esses 30%, o meu preço ficou muito fora da realidade do mercado, eu não consigo trabalhar, então o que eu faço, entendeu? Ou pode ser o contrário, daqui a pouco, Júlio, sobrou dinheiro aí, cara, o preço ficou muito abaixo, o mercado permite que eu suba.
Então eu vou mostrar para vocês alguns ajustes que você pode fazer para deixar o teu simulador de preço de venda 100% afinadinho aí, tá ok? Então olha só, eu vou mostrar para vocês um orçamento de verdade, um caso real, um caso prático de uma empresa de instalação de ar-condicionado. Que o que acontece? Eu vou mostrar para vocês o valor que está sugerindo e aí eu vou mostrar para vocês também como que você faz para ajustar os parâmetros caso esse valor fique fora da tua realidade. Então vamos só refrescar aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como que a gente está iniciando o trabalho. Nós estamos iniciando com as metas arbitradas para faturamento de 30 mil reais, que é a mesma que nós tínhamos antes, e para despesas fixas 10 mil reais, que também é a mesma que nós tínhamos antes. E aqui nos parâmetros, olha só, nós estamos trabalhando com 30% de lucro em tabela 1, tanto para materiais quanto para mão de obra, 20% na tabela 2 e 15% na tabela 3, também tanto para materiais quanto para mão de obra. E nós estamos trabalhando aqui nas despesas com vendas somente com o Simples Nacional e com a taxa de cartão. E estamos projetando também uma margem de 3% de juros para os parcelamentos aí nas vendas a prazo, tá ok? Então esses são os parâmetros iniciais que a gente tem. Olha só, aqui eu já deixei preenchido para vocês, para a gente ficar mais rápido o nosso exemplo, quais são os itens que vão para fazer essa instalação e a quantidade de tempo que leva. Então, em horas normais, levaria cerca de 3 horas para fazer essa instalação e esses são os itens que compõem o orçamento para fazer a instalação de um ar-condicionado. Então, você tem que levar 3 horas e que o custo total dos itens é de R$ 131,81. Agora vamos lá para ver qual que é o preço de venda que está sugerindo lá no orçamento do preço de venda para clientes. Está sugerindo que você venda a hora a R$ 87,00, ou seja, dá R$ 261,00 em horas de trabalho, mais o valor dos itens. Está sugerindo então que o custo total do orçamento, o preço final para o cliente é de R$ 583,53. Lembrando que nós estamos trabalhando inicialmente sempre com tabela 1, né? Como a gente já falou, sempre nós estamos trabalhando no cenário mais caro, para que você tenha margem de negociação. Então nós estamos iniciando com tabela 1, a prazo e no cartão. E já deixamos lá também configurado o parcelamento, aquelas 2 vezes, como nós fizemos no exemplo anterior, eu mantive 2 vezes como praxe dessa empresa aqui para fazer a simulação para vocês. Agora é que vem a grande questão. Vamos supor que você me diga assim, Júlio, R$ 580,00 para eu fazer esse serviço não dá, é muito caro, é fora da minha realidade. O que você faz? Aí você tem que ir lá e mexer nos parâmetros. Agora, vamos falar o seguinte, se caso o valor esteja abaixo da realidade, isso é muito bom. Significa que com a tua meta de faturamento e com a tua meta de despesas, você tem condições de aumentar a tua margem de lucro. Você pode subir o preço da tabela 1, a margem de lucro da tabela 1 de 30%, sei lá, para 40%, para 50%, depende da tua realidade. Mas você pode ir subindo aquele valor, vai lá, sobe para 35%, vem aqui, olha, não chegou ainda. Sobe para 40%, vem aqui, olha, opa, chegou. Maravilha. Então você vai perceber que você tem espaço para aumentar a tua margem de lucro em tabela 1, consequentemente você também tem espaço para aumentar na tabela 2 e na tabela 3. Perfeito? Agora vamos supor que você esteja fora da realidade para cima, está muito caro, você vai ter que baixar esse valor aqui para trabalhar. O que você faz? O único lugar que você vai inicialmente mexer é aqui, ó, no lucro da tabela 1. Por que você não vai lá e troca simplesmente para a tabela 2, para a tabela 3? Porque você tem que ajustar a tabela 1, porque as tabelas de baixo têm que ter uma lucratividade menor do que a da primeira, né? Então você ajusta a tabela 1 para que ela seja o teu preço mais caro e depois você mexe no teu lucro da tabela 2 e 3 para que eles sejam um pouquinho menor do que o da tabela 1. Então vamos baixar aqui, ó, fazendo nesse nosso exemplo, para 20% na tabela 1, nossa margem de lucro. E vamos ver quanto que o orçamento está sugerindo. Ó, ele baixou aqui o teu preço de venda das horas para R$ 241,00 e o preço dos materiais, com horas e materiais, quanto que ficou? 538, ó, deu uma boa baixadinha aí já, né? Mas vamos supor que ainda está fora da realidade, ainda está muito caro. O que você faz? Vai lá e baixa mais um pouco. Vamos baixar aqui nos parâmetros para 10%, a margem de lucro sugerida. Legal? E vamos lá ver quanto que está sugerindo de preço de venda para nós agora, com 10% de lucro. Baixou para R$ 221,00 o valor das horas, das 3 horas, né? O custo unitário da hora está em R$ 73,00, então já baixou. E o custo total do orçamento, o preço total do orçamento para o teu cliente, R$ 493,00.
Legal? Encontramos aí o valor que o teu mercado aceita? Maravilha! Bota para trabalhar, aí você vai para a tabela 2, baixa esse lucro que na tabela 1 estava em 10, então na 2 você baixa, sei lá, para 8 e na 3 você baixa para 5, aí é você que define, tá? É como você escolher trabalhar. Agora vamos supor que ainda não tenha chegado. Cara, ainda tá alto esse preço. Vamos lá e vamos baixar mais um pouco a nossa margem de lucro. Agora vamos fazer uma coisa bem grosseira mesmo. Vamos baixar para 1% e vamos ver quanto que está sugerindo. 1% apenas de lucro. Lucro no bolso, guardar dinheiro no bolso. Olha bem, quanto que ele vai sugerir? Tá, baixou para R$ 203. Ó, o custo unitário da hora para o cliente está em R$ 67, então o total dá 203. E o total do orçamento, que é os materiais junto, né? Quanto está sugerindo? R$ 453. Beleza? Encontramos o preço que é ideal, que você consegue praticar? Ainda não? Então o que dá para fazer? Veja bem, o máximo que você pode fazer em relação, e é sempre a primeira orientação que eu dou, tá? Mexer somente no lucro, não mexer nos parâmetros lá de faturamento e tudo mais. Se mesmo assim não der, aí beleza, mas vamos supor que o máximo que você possa fazer é chegar a 0% de lucro. Zerar o teu lucro. Por que não mexer lá nas despesas e tudo mais? Nós vamos mexer lá também, vocês vão ver que nós vamos mexer. Mas por que não inicialmente? Porque se você tirar o teu lucro, você não está tendo lucro, mas você ainda está preservando a sustentabilidade do teu negócio. Você ainda está garantindo que o teu preço de venda esteja pagando as despesas fixas e o próprio custo do produto. Ou seja, lucro você não está tendo, mas você está sobrevivendo. Não quer dizer que esse seja o cenário ideal. Você vai trabalhar para mudar isso. Mas na realidade atual, quem sabe esse seja o melhor cenário que você esteja encontrando hoje. Então é isso que você vai fazer. Agora veja bem, vamos ver quanto que está sugerindo lá com 0% de lucro? Está sugerindo que a tua hora, que o total de horas, que a hora unitária então R$ 67, o total de horas R$ 201 e o total do orçamento R$ 448. Você tem margem sim para negociação, tá? No pagamento à vista, no cartão, tudo aquilo que a gente falou. Mas no teu pior cenário, que é o cenário parcelado, a prazo, no cartão e em tabela 1, você está com 0% de lucro e você ainda tem que vender a R$ 448. O que significa, Júlio? Que se essas metas estiverem condizentes com a realidade, que nós botamos lá 30 mil de faturamento, 10 mil de despesas, cara, se você vender esse preço aqui, esse serviço, abaixo de R$ 448, você está pagando para trabalhar. Então você não deve fazer a venda. Mas, Júlio, então o que significa? Acabou? Então não tem mais o que fazer? Tem sim. Nós vamos mexer mais algumas coisinhas. Veja bem, encontramos lucro zero, né? E ainda assim está caro. O que é a primeira coisa que você faz? Volta para os parâmetros aqui de receitas e despesas. E o primeiro cara que você olha é esse aqui, ó, as despesas arbitradas. Cara, você botou 10 mil que já era um valorzinho abaixo de um valor que você encontrou aqui, ó, de 10.400, né? Opa, perdão, aqui, ó, de 10.600. Então você botou 10 mil que já era um valorzinho um pouco abaixo. Primeira pergunta que você vai fazer, você vai olhar para todas essas contas aqui, para o teu histórico de dados, e vai olhar o seguinte, tem mais coisa que eu consigo espremer? Dá para tirar mais, dá para economizar mais alguma coisa, dá para tirar dinheiro daqui, ó, dá para não gastar em alguma coisa. Vamos supor, cara, vamos dar uma olhada aqui, ó. INSS, isso aqui não dá. O que dá para fazer? Vamos pensar, vamos achar uma conta que dê para baixar. Combustível, por exemplo. Eu consigo trabalhar com menos de R$ 800? Cara, talvez eu consiga trabalhar com R$ 500. São R$ 300 a menos. O que você faz? Você já tem R$300 de desconto. Vamos supor que você fez esse filtro, olhou todas as contas e viu que dá para tirar 300 do combustível, dá para tirar mais 100 e pouco de alguma outra coisa, e você consegue baixar no mínimo R$600 aí das tuas despesas fixas. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente baixa essa meta aqui. Menos R$600 vai dar 9.400. Beleza? Vamos lá ver como é que está funcionando o preço de venda agora, com essa nova meta de despesas fixas e mantendo a meta de receitas aqui. E ainda com o lucro zero, tá? Porque a gente não vai poder aumentar o lucro porque a gente estava tirando coisas. Vamos ver quanto que está sugerindo. Vamos lá, total do orçamento, R$421. Cara, julho ainda está alto, o meu mercado trabalha a muito menos do que isso. Eu ainda consigo mexer em alguma coisa? Consegue. Você consegue agora, qual que é o próximo passo que você tem que dar?
é tentar instigar um pouco mais de faturamento, então. Aumentar talvez a meta de faturamento aí da tua empresa. O que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui para os parâmetros de receitas e despesas fixas e vamos subir um pouquinho a meta de faturamento. Aonde dá para chegar? Aí agora é a hora de espremer para o lado positivo. Cara, 30 mil é a minha meta, mas eu consigo mais, eu tenho condições de fazer mais do que isso? Vamos supor que sim, vamos dizer que dando uma boa pegada aí, cara, trabalhando mais as tuas forças de venda, com esse trabalho que a gente vai aprender a fazer aqui, você consiga subir para 35 mil reais essa meta de faturamento. Beleza? Vamos lá olhar então como é que o mercado está se comportando. Olha só o orçamento agora, olha o quanto isso faz diferença. Você subiu 5 mil reais no teu faturamento, o teu custo da hora, o custo total já caiu para 169 reais. Você percebe a diferença que faz você mexer nesses parâmetros de meta de faturamento e de despesas? Olha aqui, ó, vamos ver o total do orçamento, 391 reais. Se está fora da realidade ainda, você vai ter que fazer esse balanço e ir encontrando os números possíveis do teu negócio, tá? O que tem de legal nisso? É que você vai aprendendo a entender o teu negócio e a estimar já de cabeça o quanto que o teu negócio precisa dentro da realidade econômica dele para te entregar lucros reais. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que agora aqui, cara, ainda tá fora aí nesse preço, eu ainda tenho que conseguir vender um pouco menos do que isso. O que eu faço? Vamos tentar subir mais um pouquinho a meta de faturamento. Cara, dá para chegar nos 40? Vamos supor que sim, tá? Lembra que nós já falamos sobre meta, ela tem que ser possível. Não adianta botar 100 mil aqui também, porque daí fica fora de uma realidade plausível, né? Mas vamos dizer que 40 dá, cara. Forçando, trabalhando melhor, trabalhando com outros tipos de estratégia, quem sabe outros tipos de cliente, quem sabe usando um pouco da criatividade, fechando parcerias com algum tipo de loja, por exemplo, lojas de imóveis, que garantam para você a instalação, entendeu? Quem sabe dê para chegar nos 40 mil. Então vamos supor que sim. E vamos ver o que está acontecendo lá. Qual agora com 40 mil e 9.400 de meta de despesa? Qual que é o valor de venda que está sendo sugerido? Ó, baixou mais um pouquinho, baixou para R$ 161 reais o custo das horas. E os materiais também baixou, com certeza, R$ 372 reais. Encontramos o valor? Vamos supor que sim. Se você não encontrou, você vai continuar mexendo nesses parâmetros, tá? Mas vamos supor que você tenha encontrado. Então, olha o trabalho que você já fez até agora. Você já fez o cálculo do preço de venda, você já aprendeu a como que você vai ajustando os parâmetros para que eles sejam interessantes, aí para que você consiga entender qual é a tua realidade, e você chegou à conclusão de que você precisa faturar a 40 mil reais e que você precisa manter os teus custos no máximo a 9.400 para que um serviço igual a esse você consiga vender a R$ 372 reais. Tá ok? Então você já está construindo uma série de informações que são importantes para você saber como trabalhar ou como não trabalhar, entendeu? Você já sabe que não, assim eu consigo, fora disso é prejuízo para mim, é melhor eu não fazer. E lembre-se que trabalhar muito, mas no prejuízo, quanto mais você trabalha, mais longe no prejuízo você vai, né? Então, fora dessa realidade, cara, não dá para fazer. E aí, Júlio, o que você está me dizendo? Você está me dizendo que eu vou trabalhar com lucro zero para sempre? Que eu vou ficar pagando conta, isso e aquilo? Não, não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que talvez essa seja a realidade econômica que você tenha hoje. E você vai trabalhar, sim, nas ações de venda, nas ações de marketing, para que você vá aumentando duas coisas. Primeiro, o teu faturamento da tua empresa, para que você saia dos 40 mil e suba para os 50, suba para os 60, para cada vez mais, e que assim seja dentro de um teto possível para o teu negócio, dentro de um teto viável para o teu negócio. Então você vai trabalhar para aumentar faturamento a partir das vendas, e você também vai trabalhar no posicionamento de marketing a imagem, a autoridade da tua empresa no teu mercado. Para quê? Para aumentar o valor percebido pelo teu público-alvo em relação ao teu produto, ao teu serviço, para que ele perceba que ainda assim vale a pena pagar mais para você porque ele está recebendo mais valor agregado. Então sim, você vai sair dessa realidade. Você vai aprender lá nas estratégias de venda, nas estratégias de marketing, como que você faz para vender mais do que esse valor que você está vendendo aí e como que você faz para aumentar a tua autoridade, como você faz para se tornar uma referência cada vez maior para a tua audiência, para o teu público-alvo e para que o teu público-alvo perceba, não, vale a pena eu pagar um pouco mais para eu ter o serviço da empresa X, da empresa do Zé, porque eu sei que o produto dele é diferente, porque eu sei que o serviço dele é diferente, porque eu sei que o que ele me entrega, a concorrência não vai me entregar da forma que ele faz.
entendeu? Então nós vamos trabalhar sim isso lá na frente. Agora, um outro detalhe muito importante aqui, só para fechar essa aula, é que nós mexemos na realidade aqui do teu faturamento para as tuas metas de preço de venda, né? Vamos lá, voltar lá para a gente ver. Ó, nós mexemos aqui nos parâmetros e subimos o faturamento para 40 mil reais. Então, uma coisa que você tem que lembrar agora é que você tem que ir lá no teu DRE e mexer nas metas lá também. A tua meta total de faturamento lá que você tinha antes projetado nos nossos exemplos aqui em 30 mil, você tem que subir lá também para 40 mil. E você tem que encontrar essas contas aqui ó, que você baixou para chegar a 9.400. Vamos dizer que você tenha tirado aí, são 600 reais. Vamos dizer que você tirou 300 do combustível, então ficou 500 reais. E você também tirou mais 300, vamos ver de onde é que a gente pode tirar aqui, ó. Da parcela do veículo. Daqui a pouco trocou o carro por um carro mais barato, cara, não sei. Vamos tirar 300 reais dessa parcela aqui. Vamos dizer, então, que ela vai ficar com quanto? 680 reais, né? Ó, tirei 600 reais. Então, você tem que ir lá no DRE e mexer nessas metas também. Na tua meta de faturamento e nas metas de despesas fixas que você alterou aqui também na tua projeção para que você encontre essas metas viáveis. Então, meta de um lado tem que casar com as metas do outro. Um outro detalhe importante é que se você mexeu no teu faturamento, você com certeza vai ter um custo variável, né? Um custo lá de mercadorias vendidas ou um custo de matéria-prima que também vai ser um pouquinho maior. Então, da mesma forma que você corrigiu o faturamento, você vai lá e corrige esses custos variáveis também, tá ok? Então, galera, a aula era essa. Espero que vocês tenham aprendido aí, que vocês tenham conseguido compreender. Se não conseguiu, volta, assiste de novo, quantas vezes for necessário. Então agora mão na massa, calcular preço de venda, para depois a gente começar a projetar as demandas de vendas. Valeu? Um abraço, até a próxima aula.